Bom, então vamos voltar aqui para a nossa aula, né, para a segunda parte dessa aula de organelas. Na primeira parte a gente terminou, né, com o peroxissomos e o acrosoma. Então, agora a gente vai começar a voltar, né, retomar com o complexo de Golgi, ou complexo golgiense, tá? Vocês podem encontrar com os dois nomes. Vocês podem reparar que tem várias organelas que tem 2 ou 3 nomes, né, mas são todos sinônimos, tá? Então, não estranhe. Então, complexo de Golgi, o que a gente pode falar dele? É uma organela membranosa, ou seja, envolto, né, por uma membrana plasmática. E olha aí nessa imagem da esquerda. Tá vendo que ela lembra muito, né, o retículo endoplasmático, tanto o rugoso quanto o liso, né? Só que, ela, igual o liso, ela não tem os ribossomos, né? E ao invés dela ficar aquela toda misturada, assim, indo, voltando, igual a cobrinha, né? Elas são sempre paralelas, assim, são bolsas, né? Paralelas uma à outra. E elas estão juntinhas ali, né? Mas é uma bolsa separada, vem outra bolsa aqui embaixo e outra, né? E sempre mais gordinhas aqui na extremidade. Por que acontece isso? Porque a função do complexo de Golgi é fazer o quê? Ele funciona como correio da célula. Então, ele vai receber algumas biomoléculas ou sintetizar, só que o complexo de Golgi só consegue sintetizar carboidratos, tá bom? Aí ele pode receber lipídios do retículo endoplasmático liso, ele pode receber proteínas do rugoso, tá bom? Ou sintetizar os carboidratos. Aí, beleza, ele recebeu essas biomoléculas dentro, né, do complexo de Golgi. Aí, dentro dessas bolsas, dentro, né, da membrana, essas biomoléculas, elas passam por modificação. Então, por exemplo, lipídio. Ele pode se transformar em um biolipídio, em um fosfolipídio, ou ele pode se transformar, modificar e se transformar num esteroide, né, num hormônio. No fosfolipídio, no caso, ele iria para a membrana plasmática, no hormônio ele iria para algum outro órgão. Então, esse lipídio puro, que é feito no retículo endoplasmático liso, ele pode sofrer modificações. Mesma coisa com a proteína. Ela pode mudar a estrutura, né? Às vezes ela fica com uma estrutura secundária lá no retículo endoplasmático, e no Golgi ela passa uma estrutura terciária ou quaternária, tá bom? O carboidrato, ele pode se juntar com alguma proteína para formar uma glicoproteína, tá? Então, enfim, só dei alguns exemplos de modificações que podem ocorrer dentro do complexo de Golgi, tá bom? Não precisa saber isso não, tá, gente? Só pra vocês entenderem o que modificação significa, né? Processamento também significa. E depois, uma vez que ele recebeu essas biomoléculas, que ele modificou essas biomoléculas, ele vai enviar para outros locais, né? Para fora da célula. Então, sabe essa parte mais gordinha que fica na extremidade? Por quê? Porque ele pegou lá biomoléculas, sintetizou várias, ou recebeu várias, modificou, forma um grupinho dessas biomoléculas, ou com as proteínas modificadas, ou com o lipídio modificado, ou com o carboidrato modificado, e vai juntando na extremidade das bolsas do complexo de Golgi, né? E aí, quando forma uma quantidade suficiente, essa extremidade, ela se junta, né? Tá aqui, ela tá gordinha, ela vai, fecha e separa, né? Forma a gente chama isso aqui de vesícula, né? Vesícula de secreção, porque vai liberar para fora da célula. Olha aí essa imagem da direita. Tá vendo aí que tem o núcleo, né? No meiozinho, redondinho. Aí tem um retículo endoplasmático rugoso. Ele não mostrou o liso, tá, gente? Você pode considerar tudo rugoso. Mostrou o retículo endoplasmático rugoso que faz o quê? Proteína. Aí, beleza, sintetizou lá a proteína no ribossomo, entrou pro retículo, dos retículos saiu em vesículas e em direção ao complexo de Golgi. Tá vendo? Aí a membrana do retículo endoplasmático é a mesma do Golgi, né? Porque os dois são membrana plasmática, né? Igual a membrana de fora da célula também, já falei. A membrana, quando eu falo que membrana plasmática é tudo a mesma coisa, tá? É tudo bicamada fosfolipídica, tá bom? Então, essa membrana que saiu do retículo endoplasmático rugoso, né, no caso, entrou lá no Golgi, se fundiu com o Golgi, liberou a proteína lá, as proteínas, né, que são várias ali, juntinhas nessa vesícula, e passou por esse processamento, por essa modificação, e aí depois sai ali nas extremidades do complexo, tá vendo? Sai algumas bolsinhas, algumas vesículas, e aí pode ocorrer o quê? Igual eu falei, as proteínas, né? Elas podem sair para outra célula. Lipídio pode formar o quê?
um fosfolipídio, né? Que ele vai se integrar à bicamada lá da célula, da membrana, né? E da membrana da célula. Ou então pode formar o que? Esteroides, hormônios que vão ser liberados. Ele tá vendo essa bolinha ali na vesícula de secreção que liberou esse montão de bolinha preta? Pode ser um hormônio, por exemplo, ou uma proteína. Ou uma proteína que vai ficar na própria membrana plasmática. Tem várias coisas. Só que tem uma coisa aqui que eu quero chamar muita atenção, que é o quê? O complexo de Golgi, ele forma lisossomos. Lembra que eu falei que o lisossomo, né, ele é uma bolsa de uma membrana plasmática que envolta ali com várias enzimas digestivas, né? O peroxissomo também, o acrossomo, né? Então, o que acontece? O Golgi, eu não falei que ele junta, ele é um tanto de proteína, fica na vesícula e depois é liberado? Só que às vezes essa proteína, na verdade, é uma enzima digestiva. E aí, quando ele forma essa vesícula de secreção, ele não vai mandar para fora da célula, ele vai ficar dentro da célula. E essa vesícula de secreção com enzimas digestivas, a gente chama de quê? Lisossomos, tá bom? Então, o Golgi que é quem forma os lisossomos. Mas é basicamente isso. O complexo de Golgi, ele faz o quê? Recebe, modifica e envia, tá bom? Biomoléculas. E aí uma dessas, né, acaba se tornando o lisossomo, que é uma outra organela que a gente já acabou de falar no último vídeo. Beleza? Não é muito difícil, fiquem calmos, tá? Só lembrar, Golgi é o quê? O correio da célula, tá bom? Então, vamos passar aqui. Mitocôndria. Ai, gente, essa mitocôndria é muito bonitinha, é o amor da minha vida. Se vocês forem fazer alguma na faculdade, assim, se vocês quiserem fazer alguma área de biologia ou na área da saúde, medicina, biomedicina, enfermagem, vocês vão ver muita mitocôndria em bioquímica, tá? Se preparem. Enfim, fechando parênteses aqui, né? Mitocôndria é o quê? É uma organela membranosa. Novamente, né? Tem lá uma membrana. Só que a mitocôndria, ela é uma organela muito especial. Porque ela lembra, na verdade, um ser vivo procarionte, tá? O que acontece? Ela tem a membrana plasmática, né, em volta dela, bonitinha. Ela tem o próprio DNA dela. E o DNA dela tá numa forma muito parecida com o DNA de bactéria, tá bom? O DNA de bactéria, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas a bactéria tem um tipo de DNA específico e seres eucariontes outros. Só que o da mitocôndria, o jeito que o DNA tá na mitocôndria é extremamente parecido com o jeito que tá na bactéria. Óbvio que o DNA é diferente, tá, gente? Porque cada ser vivo tem um DNA diferente, mas a forma como ele se mostra na mitocôndria é muito parecido com uma bactéria. E aí eles foram percebendo isso, eles perceberam que a mitocôndria tem o quê também? Muito ribossomo. Lembra que eu falei que ribossomo é uma organela não membranosa? E que as bactérias, os seres procariontes, têm muita mitocôndria, né? Muita mitocôndria, não tem núcleo, o DNA está lá espalhado no citoplasma, muito semelhante à mitocôndria. Eles foram olhando a mitocôndria, olha a bactéria, olha a mitocôndria, olha a bactéria, e perceberam que isso aqui é muito parecido com uma bactéria. Então, eles desenvolveram uma teoria que chama teoria endossimbiótica. O que essa teoria diz? Ela fala assim, que tipo assim, bilhões de anos lá, existia um ser procarionte, tá? Semelhante a uma bactéria, um ser procarionte, aeróbico, ou seja, ele produzia a sua energia, né, pelo oxigênio, usava o oxigênio para produzir energia. E aí esse ser estava lá, bonitinho, no espaço dele lá, e aí veio um ser eucarionte, uma célula eucarionte, e fagocitou, né, esse ser que era procarionte, essa mitocôndria primordial ali, vamos colocar esse nome, não é esse nome, tá, gente? Mas só para vocês entenderem. Aí, esse ser eucarionte, que tinha outras organelas, tudo, englobou essa mitocôndria e, em vez dele fagocitar, você lembra quando eu falei assim, quando, por exemplo, macrófago, ele vai lá e fagocita um ser procarionte que é uma bactéria, por exemplo, né? Ele vai lá e leva para o lisossomo para quebrar, destruir essa bactéria, esse ser procarionte. Só que essa célula, quando ela viu a mitocôndria, ela falou tipo assim, mas esse daqui pode me ajudar, porque eu também sou aeróbica, eu também preciso produzir energia, eu também preciso de oxigênio, então o que eu vou fazer? Eu vou pegar isso aqui, não vou destruir essa mitocôndria não, vou usar ela para mim. Vou, entre aspas, escravizar ela, vou usar ela para o meu bem. E a mitocôndria falou o quê? Ué, isso aqui tá protegidinho, ninguém vai me matar aqui,
eu tenho aqui meu oxigênio, eu posso sobreviver de boas aqui dentro, vou ficar aqui, vou trabalhar para essa célula. E aí é essa teoria que eles desenvolveram, que a mitocôndria não era uma organela, era um ser vivo separado, tá bom? Um ser vivo procarionte. Só que aí algum dia ele conseguiu entrar numa célula eucarionte e aí eles começaram a trabalhar em conjunto. A mitocôndria pegava o oxigênio que essa célula captava, transformava em ATP, isso a gente chama de respiração celular. E aí esse ATP, ela usava uma parte para ela e outra parte ela dava para a célula, que ela produzia muito ATP, não precisava desse ATP todo para ela. E aí a célula pegava esse ATP e usava para ela. Então foi a mitocôndria e esse ser eucarionte, né, vive um processo que a gente chama de simbiose, tá? E aí daí que veio essa teoria, tá? Não costuma cair muito na prova, não, mas é interessante saber disso, tá? E aí, a gente descobriu isso. Então, olha aí na nossa mitocôndriazinha bonitinha. Ela tem uma dupla camada, tá bom? Não é uma camada dupla, né? Ela tem a bicamada lá. Dentro dela tem, tá vendo essa ondazinha assim que a gente fica? A gente chama isso de cristas mitocondriais. Essa cobrinha que tá aí no meio, né? E essa crista mitocondrial, ela é uma outra membrana. Então, a gente tem a membrana externa e a membrana interna, tá bom? Então, a mitocôndria tem duas membranas diferentes. E aqui nesse espaço entre uma membrana e outra, a gente chama de espaço intramembranoso, tá bom? Ou seja, espaço entre membranas. E dentro da membrana interna, a gente tem o que a gente chama de matriz mitocondrial, que é como se fosse um citoplasma da célula, tá bom? E aí lá tá o DNA, olha aí, na imagem é o 1, né? Tem 2 também que são grânulos, não precisa entrar em detalhe. A gente tem 4 aí, azulzinho que está representando algumas enzimas, o 3 está representando o ribossomo, né? Então a gente tem lá ribossomo, tem DNA, tem enzimas, né? Outras proteínas também, tem alguns nutrientes, tá? Enfim, não vamos entrar em detalhes aqui. Então, a mitocôndria, você tem que lembrar disso, que ela tem duas camadas, tá bom? E essa camada interna dela, ela faz essas ondinhas, que a gente chama de cristas. E por que ela faz essas ondinhas? Por que também não é uma outra membrana circular? Ela faz essas ondinhas porque, repare, olha o tamanho. Imagine que você pega essa crista mitocondrial e abre ela toda. Você acha que o tamanho dela vai ser menor, maior ou igual à membrana externa dela? A membrana interna vai ser maior, tá vendo? Que essa cobrinha ela vai se esticar e a outra não pode esticar, porque ela tá lá fechadinha, redondinha, né? Então, a membrana interna forma essas cristas para ter um maior espaço, entendeu? Para ocupar o menor espaço possível e ela ser bem maior, tá bom? E ela caber ali dentro da membrana externa, tá? Por isso que ela forma essas ondinhas. E aí, enfim, qual é a função do mitocôndrio? Eu já até falei, né? É respiração celular. Não confundam respiração pulmonar, tá bom? Respiração pulmonar é a troca de oxigênio que acontece no nosso pulmão, tá? A troca de gás, né? Que você pega o oxigênio e depois sai o gás carbônico, tá bom? Isso é respiração pulmonar. A celular ocorre na célula, tá bom? Nas células do corpo inteiro aqui. Mais especificamente dentro da mitocôndria da célula, tá bom? Das mitocôndrias, que as células têm muita mitocôndria, tá? E aí ela faz o quê? Ela pega esse oxigênio, faz algumas reações químicas com ele, e esse oxigênio, ele consegue fazer essas reações que geram ATP. ATP é o quê? Energia, tá? E aí, quando esse oxigênio, ele desencadeia essas reações que fazem ATP e depois sai o CO2, tá bom? Então, na respiração pulmonar, você pega O2, você inspira O2 e expira CO2, né? Na respiração celular, você faz o quê? Você pega esse O2, usa ele e depois libera CO2, tá? Então, é igual, só que um é aqui no pulmão e o outro é na célula, tá bom? E a função da respiração celular é fazer o quê? Formar ATP, tá? A respiração celular, ela pode chegar a formar 30 ATPs. Então, assim, muito ATP, tá? Enfim, aí eu coloquei só a imagenzinha bonitinha de uma mitocôndria, né? Pra vocês verem como que ela é na vida real, numa célula real, tá? É bem parecido com o esqueminha, né? Você pode até reparar ali que na parte de cima tem um pouco de retículo endoplasmático rugoso, né? Com os ribossomos ali embaixo também. Enfim, só queria mostrar para vocês, tá? Então, vamos passar.
Cloroplasto. Gente, só uma coisa. Agora a gente vai começar a falar aqui de organelas vegetais, tá bom? Até o momento a gente tá falando de tanto animais quanto vegetais, mas essas duas que eu vou mostrar aqui, elas são exclusivamente vegetais, tá? Enfim, cloroplasto é uma organela membranosa também. Ela está em células fotossintetizantes, tá bom? Então, só em organismos que fazem fotossíntese. Aí eu coloquei vegetais e algas, tá? Tem outros também, mas enfim, esses são os principais representantes, né? Também tem aquela mesma teoria, né, endossimbiótica, que o cloroplasto era um ser procarionte que vivia sozinho, mas aí um ser eucarionte, né, ou de um vegetal, ou de uma alga, conseguiu englobar esse cloroplasto e usar ele, tá? Então, é a mesma coisa da mitocôndria, não vou explicar de novo, tá? E qual é a função do cloroplasto? Fazer fotossíntese, tá? E ele é verdinho porque ele tem a clorofila. Existem outros tipos de plastos, tá? Que têm funções diferentes. Também são essas cápsulazinhas com moedinhas e tal, só que não tem clorofila, tá? Eles têm um outro agente que dá isso. Mas enfim, vou só falar do cloroplasto, não vou entrar em outros detalhes de outros tipos de plastos, tá? O cloroplasto, ele tem o quê? Clorofila, tá bom? Por isso que ele é verdinho. E aí ele tem essas moedinhas que ficam aí, e essas moedinhas elas ficam, que se chama grânum, né? Grânum. E aí elas ficam empilhadinhas, uma em cima da outra, e aí formam os tilacoides. E vocês vão aprender mais disso, fotossíntese, tá? Não precisa saber isso, não, só precisa saber que o cloroplasto tem clorofila para fazer fotossíntese, tranquilo? Aí do lado eu coloquei uma imagem com vários, tá? Cloroplastos. Vocês podem ver a delimitação de cada célula, né? Tá transparente aí, né? A membrana dela tá transparentezinha. Você só vê as moedinhas e essas pilhas. E é bem bonitinho, né? De ver. E depois, agora a gente vai falar do vacúolo. Também, essa célula, a outra é de seres fotossintetizantes, né? Não é exclusivamente do vegetal. O vacúolo também não é exclusivo de vegetais, tem alguns fungos que também podem fazer, alguns animais que também podem ter, né? Vacúolo, mas as células vegetais são as que mais têm vacúolo, né? Onde é mais importante. Enfim, o vacúolo tem várias funções, ele pode regular o pH da célula, controlar a entrada e saída de água por osmorregulação, armazenar substâncias também. Ele até faz alguma digestão de algumas substâncias e excreta, né? Ele pega algumas substâncias, quebra lá e depois excreta o que não é usado, tá? Enfim, mas de todas essas funções aí, o que a gente vai pegar é a osmorregulação, tá bom? Então, olha aí na imagem abaixo, na primeira aqui, na mais da esquerda. Tem aí a célula vegetal, com a parede vegetal, né? E o vacúolo ali, que é uma bolha gigante tem água ali, outras substâncias também, né? Então, quanto mais madura é a célula, quanto mais velha é a célula, menos vacúolo ela tem, tá? Porque esse vacúolo, inicialmente na célula jovem, ele tem um pequeno vacúolo aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. Aí eles vão se juntando e juntando e formando um único vacúolo grandão. Olha essa imagem aqui na direita, tá vendo? Reparem que essa é uma célula eucarionte, tá vendo? Tem um núcleo aí, bonitinho, várias organelas, mas enfim, tá vendo esse espaço em branco no meio da célula? Então, esse é o vacúolo, tá? Então, é isso aí mesmo. Por isso que chamam vacúolo, né? Porque fica um vácuo ali na imagem da célula, quando você pega e coloca no microscópio, tá bom? Então, só pra vocês verem ali uma célula, tá? Até falando que eu falei ali que no vacúolo não é só em célula vegetal, né? Enfim, tá, agora eu quero falar aqui, olha nessa imagem do meio. Quero falar um pouquinho, bem rápido, da osmorregulação, tá bom? Então, o que é a osmorregulação? É a regulação de água dentro da célula, né? Com o meio externo, por meio do vacúolo. Porque a célula vegetal ela tem uma parede celular que não mexe, né? Ela não expande nem restringe, ela é bem dura. E aí a célula, ela tem um vacúolo que é para controlar a entrada e saída de água para a célula, para o citoplasma da célula não ter que perder ou ganhar água, ela deixa isso por conta do vacúolo, tá? Porque se o citoplasma perder ou ganhar água, ele pode atrapalhar a função dele, tá? Pode mudar a consistência dele, por exemplo, né? Ou não deixar a célula se mover, as organelas se moverem dentro da célula. Então, assim, não é interessante que o citoplasma perca ou ganhe água. Por isso, como a célula vegetal tem muito
essa mudança, né, de água, não só vegetal, tá, gente? Tem outros tipos de célula, de outros animais, de outros seres vivos também que precisam disso. Aí ele deixa isso por conta do vacúolo. Então, vamos aí colocar nessa imagenzinha do meio aí, do meio isotônico, ou seja, a concentração de sais, né, do meio exterior é igual ao da célula. Então, o vacúolo tá lá com o tamanho dele normal, não mexe, né? Fica ali trocando um pouquinho d'água só assim para manter isso, mas como é isotônico, ele tá no tamanho dele normalzinho. Agora, vamos aqui para a esquerda, no meio hipertônico, ou seja, quem tem mais água, né, é dentro dele. Perdão. Quem tem a maior concentração de sais é o meio de fora, tá bom? Hipertônico. Então, o lado de fora tem mais sais, tá? E aí, dentro da célula tem menos sal do que comparado do lado de fora, né? Ou seja, tem mais água do lado de dentro da célula. E aí ele fala assim, não, aqui tá tendo muita água, pode ter isso não. Lá tá com pouca água, lá tem mais sal do que água. Então, vamos diminuir essa concentração? Aí ele vai e joga a água do vacúolo para lá, entendeu? Para tentar diminuir a perda do citoplasma. E aí, o vacúolo, tá vendo? Ele ficou pequenininho, pequenininho, né? Agora, no outro extremo, vamos supor que a célula está no meio hipotônico, tá bom? Ou seja, tem mais água do lado de fora do que de dentro, tá? Então, a célula fala assim, tô com sede, tá? Tô sedenta aqui, taca água pra cá. Aí o vacúolo enche, tá vendo? O citoplasma, o citosol também enche, mas a maior parte da água vai pro vacúolo, tá? Então, é isso daí. Agora a gente vai pro nosso mapa mental de sempre, né? Só para dar uma recapitulada aqui, pra gente entender melhor. Então, vamos lá. Na aula de hoje a gente falou de organelas celulares, né? Aí, a primeira que a gente viu foi o núcleo, que o núcleo ele faz o quê? Armazena o material genético. Aí a gente tem aí o nucleolo, que é essa bolinha dentro do núcleo, né? Que vai regular a síntese proteica lá no ribossomo. A gente tem a cromatina, que é o DNA enroladinho ali. E fica tudo isso ali dentro do núcleo. O núcleo ele é todo poroso, né? Todo vazado para entrar e sair proteína, ou RNA, ou seja o que for. Mas não é festa não, tá, gente? É controlado isso daí. Aí a gente vem continuando a síntese proteica, né? Digamos assim, a gente tem o ribossomo, que ele é que vai realmente produzir e sintetizar a proteína. Eu não falei como que ele vai fazer isso, que a gente vai ter a aula de síntese proteica depois, né? Aí vocês entendem melhor na aula de síntese proteica. Mas enfim, por enquanto só precisa saber que o ribossomo faz proteína. Ele faz mesmo, é ele que fabrica. Só que quando ele pode estar em duas situações. Ele pode estar livre lá no citoplasma, e nessa situação, ele vai fazer o quê? Ele vai produzir proteína para ficar dentro da célula, dentro do citoplasma, tá bom? E outras organelas também, mas dentro da célula. E ele também pode estar no retículo endoplasmático rugoso ou granuloso, tá? E aí, esse ribossomo, ele vai produzir a proteína, só que ela vai ficar grudada ali no retículo endoplasmático rugoso. Vai ficar presa lá dentro dele. E aí, essa proteína, ela vai ser mandada para o Golgi depois, e do Golgi vai ser mandada para fora da célula, tá bom? Então, o ribossomo no citoplasma vai fazer proteína para a célula. O ribossomo no retículo endoplasmático rugoso vai fazer proteína para fora da célula, tá bom? E vem aí o liso, o retículo endoplasmático liso. Ele não tem ribossomo, por isso que ele é liso ou agranuloso ou não granuloso, tá? E ele faz o quê? Ele faz síntese lipídica e também ele tem a função de desintoxicação, tá? Então, no fígado, por exemplo, a gente geralmente tem mais retículo endoplasmático liso. Principalmente pessoas que bebem muito álcool, né? Ou fazem ingestão de substâncias tóxicas que precisam ser desintoxicadas no nosso corpo, né? Então, aí na imagem a gente vê o núcleo ali de roxo, bem no canto ali da imagem. Rodeando o núcleo, a gente tem de rosa aí, cheio de pintinhas. É o que? O retículo endoplasmático rugoso, e essas pintinhas, na verdade, são ribossomos. E em laranja e mais externo, a gente tem um retículo endoplasmático liso, que não tem nenhum ribossomo. E aí a gente vai no lisossomo. Só abrindo aqui parênteses de novo, lisossomo não tem nada a ver com retículo endoplasmático liso, tá bom, gente? Não se engane. O lisossomo, ele vai ser uma bolinha ali, né?
de membrana plasmática que vai estar envolvendo que algumas enzimas digestivas, tá? E essas enzimas digestivas, elas vão fazer o quê? Digestão. Tanto de substâncias que estão dentro da célula quanto de fora, tá? Por exemplo, o macrófago, ele pega bactéria de fora e leva para o lisossomo dele, para o lisossomo matar essa bactéria, ou vírus, ou fungo, ou algum alérgeno, tá? Ou de dentro também, enfim, qualquer coisa ali que tiver errado, precisar ser destruído, vai ser mandado para o lisossomo, tá bom? Então, a gente fala que o lisossomo ele faz a digestão celular. Aí a gente vai para a mitocôndria. A mitocôndria tá aí esse serzinho bonitinho que entrou para as nossas células, né? E ele faz o que? Ela faz o que? Respiração celular. E respiração celular é para quê? Para formar ATP, tá bom? Não se esqueçam. Depois a gente vem o complexo de Golgi. Ele é o correio da nossa célula. Ele recebe essas biomoléculas que vêm ali tanto do retículo endoplasmático liso, quanto do rugoso, ou que são produzidas por ele, né? No caso, ele só produz os carboidratos, mas ele recebe a proteína que vem do retículo endoplasmático rugoso, o lipídio que vem do retículo endoplasmático liso, tá bom? Ele recebe essas biomoléculas, ele modifica elas para o que a célula estiver precisando. Depois ele prende ela em vesículas, que são essas bolinhas que saem aí da extremidade do complexo de Golgi. E essas bolinhas, elas vão para fora da célula. Ou, se essas bolinhas tiverem enzimas digestivas, elas se tornam o quê? Lisossomos, tá bom? Daí, o complexo de Golgi ele também forma lisossomos, tá? Só lembrando que enzimas são um tipo de proteína, tá? Enfim, agora, isso aí são as células que podem ser tanto de eucariontes quanto de procariontes. Só lembrando que procarionte não tem, como é que fala? Organela membranosa. Então, dessas aí que eu falei, a única que tem no procarionte é o ribossomo, tá? Porque todas as outras são membranosas, tá? Tem membrana plasmática envolvendo elas. E agora eu vou falar mais especificamente de células, de organelas vegetais, né? Essas aqui são tanto animais quanto vegetais. E essas que eu vou falar agora, essas duas, né, são mais vegetais. Na verdade, o cloroplasto, ele não é exclusivamente vegetal, ele é exclusivamente de seres que fazem fotossíntese. Por quê? Porque o cloroplasto ele vai fazer fotossíntese, né? Então, ele tem essas moedinhas verdes, porque ele tem clorofila, e a clorofila que vai permitir ele fazer a fotossíntese. Na aula de fotossíntese vocês vão entender isso. E aí ele tem essas moedinhas que fazem que a fotossíntese ocorre dentro delas. E por último, nós temos o vacúolo, que ele também é células vegetais, né, principalmente, mas ele também pode participar de fungos, alguns animais também têm. E ele faz o que? A osmorregulação, entre outras coisas, né? Mas a principal que a gente precisa saber é da osmorregulação, que ele impede que o citoplasma perca ou ganhe muita água, tá bom? Então, basicamente essa aí foi a nossa aula, tá bom? Essa aqui foram as referências bibliográficas que eu usei para fazer a aula. Das imagens eu coloquei nas próprias imagens. E eu espero que vocês tenham entendido e gostado dessa aula, tá bom? Muito obrigada, até a próxima aula.